telespectador, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. A nossa sede é na Rua Ponta Grossa, 1836, sobre Loja. Nós queremos te convidar para você conhecer o nosso trabalho. Todas as terças-feiras, 20 horas, reunião pública, onde eu falo sobre a mente e o seu mecanismo de atuação. Às sextas-feiras, 19h30, constelações familiares. Sábado, às 14 horas, novamente, constelações familiares. Olá, Maílcha, como vai? Olá, tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco novamente. O prazer é sempre todo meu. Vamos conversar com os nossos amigos telespectadores também sobre um e-mail da Dona Cláudia. A Dona Cláudia é nossa ouvinte, telespectadora, ela nos ouve no rádio também e agora nos acompanha através da televisão. Dona Cláudia, grande abraço. Ela ouviu um programa no rádio que eu falava dos 3 códigos da vida e ela pede assim, Dr. Scheffer, por favor, fala de novo sobre os 3 códigos da vida, porque os meus filhos não escutaram o programa no rádio e neste horário na televisão está todo mundo em casa e estamos esperando que o senhor fale sobre os 3 códigos da vida. Então, eu quero me dirigir agora com muita reverência a você, telespectador, que eu vou falar de algo bastante profundo. Eu vou falar sobre as questões humanísticas. Entendam por humanísticas questões espirituais. Mas questões espirituais inerentes ao ser humano, não à religião do ser humano. Porque quando nós falamos em religião, nós não falamos em espiritualidade. E nós que falamos em espiritualidade, não falamos de religião. Cada um dentro do seu contexto de ação. Nós trabalhamos dentro de uma visão científica da ciência mental e da ciência espiritual. Falamos isso com autoridade, uma vez que estudamos para isso através da teologia clínica, da psicoteologia e da psicanálise. Só para ficar claro, então de repente, se eu quiser frequentar as palestras aqui, eu posso ter minha religião. Eu não preciso abrir mão da minha religião. É outra coisa vir aqui, estudar sobre a mente, entender esses assuntos? Exatamente. O IPTH, a espiritologia aplicativa, não é uma religião, muito longe de ser. É uma filosofia de vida, uma filosofia humanística, onde nós falamos do ser humano, onde falamos da espiritualidade humanística de cada ser e falamos do mecanismo da mente. Nós temos aqui pessoas de várias religiões que vêm assistir às nossas palestras. Isso é bonito. Ele pode aplicar na sua vida o que aprende aqui e acrescentar o que aprende na religião, sem nenhum problema. Agora sim eu consegui me compreender. Então vamos lá. Eu quero dizer que quando os pais se unem sexualmente e vai haver a fecundação, o mundo espiritual é acionado instantaneamente. E neste acionamento é feita uma reunião no alto clero espiritual e nos é chamado pelo nome. E nós nos apresentamos quando somos chamados e nos é perguntado se nós queremos nascer da mamãe tal e do papai tal. Uma vez que dissemos sim, claro, senão nós não estaríamos aqui, lá na reunião do alto clero, nos é entregue 3 códigos binários. Esses 3 códigos contêm, basicamente, 3 funções que nós vamos desempenhar aqui na vida. O primeiro código diz em relação à família. O que nós viemos fazer nesta família? E todos os adjuntos dessa área da vida contém esse código. Mas só abre se nós entendermos o que viemos fazer na família. E o segundo código diz em relação à área profissional. O que é que nós viemos fazer aqui profissionalmente? Este segundo código,
ele só abre se abrir o primeiro. Se não abrir o primeiro, não abre o segundo. Consequentemente, não abre o terceiro, que é o código da felicidade. O terceiro código diz em relação ao amor afetivo, o relacionamento amoroso, a constituição da família. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas, ao fecundar, muitas vezes não são bem recebidos pelos pais. Eles sofrem ameaça de aborto, sofrem pela rejeição, às vezes a mãe não estava pronta para engravidar, ou às vezes as finanças dos pais não estavam em equilíbrio e eles esperavam que a gravidez ocorresse mais tarde. Qualquer sentimento de mal-estar que a mãe sinta influencia no bebê? Então, hoje a ciência prova, isso é cientificamente falando, que nós assistimos a nossa fecundação. Mesmo não tendo cérebro, há um mecanismo espiritual que grava, registra todos os sentimentos do papai e da mamãe na hora da fecundação. Logo, qualquer sentimento contrário, de rejeição, de não aceitação, bloqueia aquela criança no ventre. Qualquer situação. Se durante o ato sexual que a criança é fecundada, o pai e a mãe estiver bebendo, usando droga, falando palavrões, isso também influencia negativamente no desenvolvimento dessa criança? Influencia muito negativamente, porque o único referencial que nós temos até o momento da fecundação é o amor divino que nos traz numa luz para fecundarmos. Então, até aquele momento, é o amor espiritual, o amor de Deus que nos traz ali. Agora, quando encontramos, como você disse, os pais bebendo, os pais xingando, os pais usando droga, logo acontece um impacto na vida daquela criança e ela bloqueia o amor espiritual. E aí, ela condiciona a mente que ela não é amada. Logo, ela não sente amor por si e não sente amor nem pelos pais. E aí começa o grande problema da humanidade. Se os pais não se amam, a criança também não se sente amada, porque no inconsciente dela, se um não ama o outro, de repente eles não vão conseguir amar o filho, né, que vem deste amor que os une. Vejam bem, como eu disse anteriormente, o amor, até a fecundação, nós só conhecemos o amor, que é o amor de Deus, o amor doação. Agora, quando a criança fecunda no ventre de uma mãe que não ama o pai, logo vem aquele impacto do não amor. Ela não se sente aceita, ela não se sente amada e logo acontece o bloqueio do amor na vida dela, bloqueando as mais variadas áreas da sua vida. Não consegue ser feliz, não consegue amar, não consegue ser amado, não consegue prosperar, não consegue ter sucesso financeiro, porque no centro das nossas vidas está o sentimento mais nobre do ser humano, que é o amor. As mamães que estão nos assistindo agora e, de repente, lembraram que dentro do ato sexual, quando fecundou o filho, estava bebendo ou estava fazendo alguma coisa que elas julgam negativo. O que elas podem fazer para ajudar essa criança a não desenvolver nenhum trauma, ou déficit de atenção, nenhum desses problemas corriqueiros hoje em dia que é tão falado aí na mídia? Veja, nosso objetivo não é torturar as mães que já sofrem por não ter aceito a gravidez, por ter traumatizado os filhos. Então, mas a solução, quanto mais antes, melhor, né? Quanto mais rápido as mães buscarem o tratamento, melhor. Mas a mamãe que está nos assistindo e não tem como vir para a terapia trazer a criança, qual é o procedimento? No momento em que a mamãe vai amamentar o filho ou a filha, a mamãe que faça uma reflexão, silêncio interior, desliga a televisão, afaste do barulho e pegue esta criança e diga para a criança que ela é amada, que ela foi muito amada desde o momento em que a mamãe viu aquela criança. Porque às vezes, a mamãe rejeita a criança na gestação,
Mas quando ela vê a criança, ela sente o amor. Porque é muito mais fácil amar o filho a hora que vê, né? Pois é, mas aí que é interessante, porque o registro da criança está que ela foi rejeitada. Ela não sentiu o amor dos pais, mas as mães podem transmitir este amor na hora da amamentação ou na hora que a criança está dormindo. Pegar na mãozinha da criança, esperá-la dormir e dizer que ela é amada, muito amada, que ela é importante, sempre afirmando que ela é amada, que ela é linda, que ela é maravilhosa. Quando a criança está acordada, também acho que é importante falar, né? Sempre que possível. Como o registro é inconsciente, se a criança estiver dormindo, o efeito é mais rápido. Claro que racionalmente a ajuda é pouco, mas também é importante. Mas a mudança mesmo que as mães devem fazer é a hora que a criança dorme. Pegar na mãozinha da criança e dizer: querido filho, eu amo você, você é muito importante, você é uma mulher, você é um menino maravilhoso. Isso vai ligar novamente o elo de amor da mãe para com a criança. Por quê? Se isso não for feito, a criança vai ter problema. E quem vai ser punido? Os pais. Quem é punido, na verdade, são os pais. Portanto, o amor não tem hora para falar, para transmitir esse amor. E o olhar nos olhos também da criança e dizer que ama é muito importante. Mas vamos voltar aqui para os 3 códigos da vida. As pessoas que não conseguem encontrar a maneira de abrir o código primeiro, que é o amor com relação à família. Só uma pergunta. Qual seria a idade indicada para abrir o primeiro código? Não tem idade. O que a psicanálise percebe que esse código ele abre no momento em que o psiquismo da pessoa, da criança, está madura, aos 14 anos. Mas, infelizmente, o que acontece hoje, que é um amadurecimento precoce. A criança amadurece antes do psiquismo estar maduro. A pornografia na televisão, as brigas entre os pais, a falta de limite para as crianças, os pais não conseguem dar às crianças um direcionamento e um limite, e isso acaba criando uma maturidade precoce. E aí fica difícil, porque tem crianças com 14 anos que têm uma mente avançada de uma pessoa de 20 anos. Não sabem os pais que isso não é bom, pula a fase. Então nós não temos como dizer qual é a idade que normalmente abre o código, mas nós sabemos que abre. Até os 14 anos, 15, sempre abre. Entendi. Mas aí se a pessoa não abre esse primeiro, ela pode até chegar na idade envelhecer sem abrir nenhum. Isso acontece também. A verdade é a seguinte: a abertura do código é automático. É a percepção do código que faz a diferença. Pode até abrir o código, mas a pessoa não tomar consciência do que ele veio fazer e não realizar aquela missão, é como se não abrisse. E se não há compreensão no que ele veio fazer na família, ele não vai prosperar no trabalho, não vai prosperar nas finanças, vai ter dificuldade na vida. Estamos acabando o nosso tempo. Vamos nos despedir dos nossos telespectadores. Até amanhã, um grande abraço a todos. E eu desejo a todos um dia maravilhoso e eu volto amanhã trazendo mais e mais sobre a vida e sobre os seus destinos. Até!